Ele era um grande contador de histórias. Gostava de retratar a vida de nossa gente. Dias Gomes adaptou suas peças para o cinema e televisão e se consagrou como um dos maiores autores do país. Entre suas obras mais famosas estão O Pagador de Promessas, O Bem-Amado e Roque Santeiro. O Recordária TV resgatou o programa Advogado do Diabo, exibido pela TV Educativa do Rio em 1985. Era uma época em que a novela Roque Santeiro da TV Globo fazia um sucesso impressionante. Dias Gomes é entrevistado pela voz inconfundível de Sargentelli, o cineasta Cacá Diegues, a atriz Ítala Nandi e o arquiteto Sérgio Bernardes. Aqui, se existe memória, a fita roda. Dias Gomes, qual a diferença entre o Roque Santeiro caçado de ontem e o Roque Santeiro meio anistiado de hoje? Bom, eu acho que a diferença é nenhuma, não é? Porque é o mesmo Roque Santeiro, não é? Reabilitado, não é? Reconduzido aos seus direitos civis, não é? O mesmo de 10 anos atrás. Para mim, não há nenhuma diferença. Talvez no contexto haja uma diferença grande, não é? Ô Dias, até que ponto o povo brasileiro do Brasil decide o destino do povo brasileiro de asa branca, hein? Olha, essa questão aí há muito folclore a respeito disso, né? Imagina-se que a obra na televisão é uma coisa teleguiada, né? E que reflete sempre o desejo de uma determinada plateia, né? Que influencia. Tudo isso é muito folclore. Na verdade, esta é uma novela que estava escrita há 10 anos já, imaginada há 10 anos. É uma adaptação de uma peça escrita em 63, portanto, há 22 anos. Né? Então, Roque Santeiro nasceu há 22 anos. Né? E, durante esse tempo, atravessou, né, toda essa nossa história recente, né? Sofreu tudo que nós sofremos, né? As perseguições que nós sofremos, as torturas que nós sofremos, né? E, finalmente, chegou o seu dia, né? A sua hora e a sua vez. Eu não sei realmente, dando prosseguimento, responder a sua pergunta se o povo brasileiro, nesse meio tempo, deve ter influído subliminarmente, né? O que esse povo sofreu, deve ter passado para a novela hoje. Né? Quanto a ela refletir, né, este sofrimento desse povo, esse universo que dizem que ela reflete, né? Eu não tive muita intenção disso, né? Ser um microcosmo, né? Isso aí só vocês podem dizer, não eu, né? Por que você, quando escreve para o teatro, é dramático e quando escreve para a televisão, é gozador e engraçado, hein? Bom, nem sempre eu sou dramático no teatro, né? Nem sempre sou gozador na televisão, né? Eu já escrevi muitas comédias também no teatro, várias comédias, inclusive o Berço do Herói, o Roque Santeiro, é uma adaptação de uma peça teatral chamada O Berço do Herói. E Bem-Amado é a adaptação de uma peça chamada O Bem-Amado também, né? Portanto, inclusive, eu não estabeleço muita mudança, muita diferença entre o que eu faço na televisão e o que eu fiz no teatro, porque é o mesmo universo. É claro que a televisão tem uma linguagem própria e você tem que buscar essa linguagem, né? Por outro lado, eu fui para a televisão no pior período da ditadura. Eu fui para a televisão em 1969, né? E enfrentei toda a violência da censura e tive que conviver com isso, né? E encontrar meios, né, de dizer alguma coisa, né, sem que a censura percebesse o que eu estava dizendo. Então, isso estimula mecanismos, não é? E aí o humor entra, né, como um mecanismo de disfarce, né? Uma coisa dita com humor, uma verdade dita com humor, passa às vezes porque parece uma brincadeira e às vezes é muito mais contundente, né? Se você diz sério, não é? Aí já a pessoa percebe
principalmente os censores que não têm muita sensibilidade, né, percebe imediatamente, né, que você está querendo agredir, contestar, etc. A contestação através do humor é mais fácil. O humor é uma maneira, é uma capa que você veste, um disfarce que você veste para dizer, às vezes, verdades que são até dramáticas ou trágicas, como essas que são ditas através de novelas como Roque Santeiro, né? Então, essa é a razão. Mas não há realmente essa coisa de que eu sou dramático no teatro e eu sou cômico na televisão. Dias Gomes, como é que você se sente ao ver a realidade brasileira imitando sua ficção, como no caso deste baile da Asa Branca em Brasília? Isso acontece muito, né? Eu te digo, é uma troca. A televisão, você estabelece uma troca, né? Você tira da realidade a ficção, né? E depois devolve a ela. E é comum isso acontecer, isso já aconteceu em muitas outras novelas, né? Poderia citar muitos exemplos, né? Que há uma resposta, né? Você tira de lá e depois devolve, né? E isso é bonito, é uma troca bonita, né? E é uma coisa emocionante. Às vezes você vê a realidade imitando a ficção se baseando, inspirando na realidade, né? Essa troca é muito bonita, é um jogo, né? Um jogo, eu diria até um jogo amoroso, né? Que você tem através da televisão com a própria realidade. Nos países civilizados, até as televisões comerciais dedicam boa parte do seu tempo ao livro e à atividade literária. Ô Dias, você como escritor e dramaturgo, tem alguma proposta nesse sentido? Bom, a televisão tem ajudado o livro dentro das suas possibilidades, dentro da sua linguagem própria, né? Quando se fala isso, que a televisão não dedica espaço ao livro, exige-se sempre que haja um programa de televisão em que um crítico, né, daqueles bem chatos, pegue um livro e tal e começa a dissecar para o espectador. Isso é insuportavelmente chato. O que é que você pode fazer na televisão? Você pega um livro e adapta para a televisão. Pô, Jorge Amado, editado do Alfredo Machado, né? Às custas de que o Alfredo Machado tem feito tanto sucesso e tem ganho tanto dinheiro, né, Alfredo? Pô, mais beneficiado pela televisão do que tem sido o Jorge, né? Gabriela, quanto vendeu graças à novela Gabriela, depois de já ter sido, claro, um grande sucesso, né? E quantos outros romances do Jorge também, agora mesmo tivemos um romance no ano passado do Jorge filmado também, na Bahia. E outros virão, né? Tem um projeto agora de Tieta do Agreste para o ano que vem. Quer dizer, nisso é que a televisão pode realmente ajudar, divulgar a literatura, né? Levar a literatura ao povo, descobrir até, levar ao povo obras que geralmente não vão ao povo. Como, por exemplo, agora, Grande Sertão Veredas, né? Que é um grande romance, mas que não é popular. Eu acho que depois da televisão mostrar Grande Sertão Veredas, eu acho que vai haver, claro, vão vender edições uma atrás da outra, né? Isso é nisso que a televisão pode ajudar. Ô Dias, por que será que em sua obra, principalmente na televisão, o amor não é romântico e sim erotizado e malicioso, hein? Que papel tem na sua vida esse amor que você esconde ao escrever? Estão querendo que eu entregue o ouro ao bandido, né? Tem um papel importante. Eu não costumo separar o erotismo do sentimento, né? O amor-sentimento do amor erótico. Eu acho que é uma coisa só, uma coisa depende da outra, né? Eu acho que o amor, a paixão sexual, pura e simples, sem o acompanhamento do coração, do sentimento e até mesmo da cabeça, né? Realmente é uma coisa que não tem sentido, né? O amor completo deve ser tudo isso, né? E se essa parte de sentimento não aparece muito, talvez, assim, na minha obra, não sei se no teatro também, falaram só da televisão, né? Não sei, talvez seja um pouquinho de pudor, né? Que a gente sempre tem, né? Ô Dias, você, como eu mesmo e tantos outros companheiros, temos sido apelidados por uma certa esquerda em consequência do nosso trabalho na TV Globo
de homens do sistema. Como é que o notório homem de esquerda e da vanguarda que você é responde a isso? Bom, ninguém nunca me apelidou de homem do sistema. Se alguém me chamar de homem do sistema, eu vou mandar para aquela parte. Eu nunca me considerei um homem do sistema, eu sempre me considerei, vamos dizer assim, uma excrescência dentro do sistema, não é? Um homem que conquistou um espaço dentro desse sistema, que ele deseja destruir, não é? E que estabelece um jogo de toma lá da cá, compreende? Bom, tá bem, eu sei que eu vou ser útil a vocês num determinado sentido, porque eu vou emprestar o meu talento a vocês, tudo bem, mas em compensação você tem que me dar um espaço também para eu dizer algumas coisinhas que eu gostaria de dizer. É um jogo de cartas marcadas. Então, estabelecemos os limites, né, da dignidade, né? Vocês não vão dizer nada, não vão me mandar dizer o que eu não quero dizer, eu só vou dizer o que quero dizer, com a consciência de que, mesmo dizendo o que eu quero dizer, de certo modo, também eu estou livrando a cara de vocês. É um jogo claro, de cartas marcadas. Este é o papel do intelectual, não vou dizer de esquerda, então lá o intelectual, vamos dizer assim, contestador dentro de um regime que ele contesta, né? Dentro do qual ele é obrigado a viver, né? E com o qual ele é obrigado a conviver, lutando contra ele, mas tendo uma postura, né? Vamos dizer assim, de um certo entendimento. Este é um jogo claro. Eu não considero um jogo, nunca me considerei homem do sistema, nem ninguém nunca me chamou desse palavrão. A ditadura militar sempre o considerou um subversivo. Já quem era contra o regime via nele um homem que entendia os anseios da população. E o telespectador o tinha como um grande mágico, realizador de espetáculos, tendo como matéria-prima o povo brasileiro. Para homenagear o autor Dias Gomes, o Recordária TV está reexibindo o programa Advogado do Diabo, da década de 80. Aqui, se existe memória, a fita roda. Todo mundo está dizendo que Roque Santeiro é a cara do Brasil. Você acha que o público brasileiro ficou mesmo cansado dos modelos importados e, sobretudo, depois de Xingu e de Tenda dos Milagres, redobrou de interesse pelos temas nacionais? Eu acho que não é a Asa Branca que é a cara do Brasil, o Brasil que é a cara de Asa Branca, né? É o contrário, né? Eu acho que o Brasil imita a Asa Branca. Você acabou de citar aí o Cassino de Brasília, né? As noites de Asa Branca de Brasília, né? A gravação lá do Agripino, né? Do João Agripino, essas coisas todas. E esqueci já a pergunta. Qual era o resto? Depois de Xingu e de Tenda dos Milagres, redobrou de interesse pelos temas nacionais? Eu acho que o interesse pelos temas nacionais, que pode ser uma das razões de sucesso do Roque Santeiro, é uma prova de maturidade, né, que a nação está atingindo, né? O Brasil está querendo se conhecer, inclusive conhecer as suas mazelas, né? Se assumir como esta nação, né? Essa nação não séria, felizmente, né? Porque isso que é tido como uma agressão do general de Gaulle, dizer que nosso país não é um país sério, eu não acho que seja uma agressão, eu acho que não é um reconhecimento da nossa inteligência, da nossa perspicácia, porque as pessoas sérias, muito sérias, geralmente, são muito burras, né? O brasileiro é um povo inteligente, criativo, né? Que sabe se gozar a si mesmo, né? Principalmente o carioca, né? E isso realmente isso é uma prova de inteligência, né? Felizmente, nós não somos um país sério, né? Tomara que nunca sejamos, né? Porque é uma atitude filosófica diante da vida muito mais inteligente. Sabemos que a censura atual já andou mexendo no Roque Santeiro, ameaçou as novelas das 6 e das 7, da Globo e fez outros vetos. Ô Dias, você que esteve em Brasília, conversando com a censura, que impressão você teve dessa nova república? Onde é que a coisa está pegando, hein? Pega na cabeça das pessoas, né? É muito difícil você mudar a cabeça das pessoas. Assim.
Bom, ontem era a velha república, agora é a nova, então muda as cabeças. Não dá para fazer isso, né? As cabeças continuam velhas, né? Nova república é, na verdade, uma velha que fez plástica, né? Mas continua velha, né? E as pessoas continuam com as cabeças muito velhas mesmo, né? Esse problema da censura foi um caso de cabeça velha, né? Tanto que, na minha ida a Brasília, tanto o chefe de censura quanto o ministro Fernando Lira concordaram imediatamente em que eram absurdos os cortes e que a censura tinha exorbitado, né? Que eram até ridículos os cortes, né? E eles mesmos acharam que a grande dificuldade era conseguir passar para a cabeça das pessoas essa nova visão, não é? Esse novo conceito, né, de censura, que não é um conceito castrativo, né, que é o que a gente propunha, que não fosse mais um conceito castrativo, que fosse apenas um conceito de classificativo, né? Essas coisas podem ser ditas agora, mais tarde, tal, na televisão. Mas as pessoas têm muita dificuldade em entender isto, em entender que a sociedade muda, que os valores morais mudam todos os dias e que, portanto, uma pessoa que tem esta árdua tarefa, ingrata tarefa, triste tarefa de ser censor, né, ou classificador, tem que sentir a sociedade em que ele vive, né? Tem que sentir o país que ele vive, tem que sentir as transformações do mundo, tem que olhar a sociedade como uma sociedade em transformação. Ou, senão, comete essas tolices, né? Esses vexames que eles continuam a cometer. Depois que a TV Globo conseguiu, com Roque Santeiro, atingir 70 milhões de brasileiros, qual o papel da televisão na divulgação de uma cultura brasileira? Muita responsabilidade, né? Eu acho que é uma coisa que assusta, né? Eu, por exemplo, agora já estou começando a me habituar, mas no início eu estava um pouco assustado. É uma responsabilidade terrível você saber que tem uma plateia de 70 milhões de pessoas, né, para a qual você está falando, né? Você está dizendo coisas sobre ela mesma, né? Então, isso exige da televisão uma atitude adulta, né? É preciso que a televisão, os mentores, né, da televisão, assumam essa responsabilidade, né, pesem bem essa responsabilidade e usem, né, essa terrível arma, né, em benefício do próprio povo, da elevação do nível cultural, né, da conscientização do povo. A gente tenta fazer o que pode, né? A gente muito atrapalhado pela censura, pela toda uma engrenagem que envolve um meio de comunicação de massa, tal, mas isso é o criador. Agora, o criador está dentro de uma engrenagem, né? E é preciso que os mentores dessa engrenagem assumam, né, a sua responsabilidade perante a nação. Não, volto a dizer, eu não acredito que a televisão faça a cabeça do país. Eu acho que é o contrário, a televisão reflete o país. Mas é preciso muito cuidado nesse refletir. Vamos assistir ao julgamento de Dias Gomes. Ítala Nandi, responda como atriz o que você achou desta entrevista. Julgar Dias Gomes. Primeiro de tudo, julgar alguém, qualquer pessoa que seja, eu acho um pouco estranho. Eu não gosto muito desse papel. Eu vim aqui justamente para não julgar ninguém, mas feliz pelo convite de poder participar dessa entrevista com o Dias. Imagina julgar. Mas eu gostaria de falar alguma coisa com relação a um convívio que nós tivemos durante o trabalho que nós fizemos com Amor em Campo Minado, que me permitiu eu conhecer, durante esses 2 anos de proximidade, conhecer o Dias Gomes, que não é exatamente que não era o Dias Gomes de literatura, de cabeça, de raciocínio que eu conhecia. Eu conheci o Dias Gomes gente, o Dias Gomes homem, o Dias de todos os dias, né? O Dias mágico. O que me encanta, o que me entusiasma, o que me deu de
de crescimento nessa relação, nessa convivência com o trabalho dele, é perceber que o Dias é, antes de mais nada, um perceptivo, um homem que levita e consegue fazer o país levitar junto com ele. É um fenômeno. O Dias tem um toque de Midas com relação aos trabalhos dele. Os trabalhos dele sempre, por mais que você julgue, por mais que você discorde, por mais que você concorde, por mais que você diga que ele é da direita, da esquerda, do centro, de cima, de baixo, branco ou preto, o Dias tem uma coisa infalível com ele. Um toque de uma pessoa que fala do sentimento, da magia e de um país que é exatamente isso. Cineasta Cacá Diegues, qual é o seu veredicto? Acho que vocês escolheram um júri que não tem a menor vocação para júri. Eu estou de acordo com a Itra, eu não tenho a menor vontade de julgar ninguém. Eu acho que a gente está até numa época no Brasil em que se deve se julgar o menos possível. Eu vim aqui prestar uma homenagem ao Dias, por vários motivos. Primeiro, porque eu acho que ele é um pioneiro num determinado trabalho que hoje a gente percebe mais do que nunca a importância, através desse sucesso extraordinário do Roque Santeiro. E ele começou esse trabalho num momento em que a televisão no Brasil era muito desdenhada pelos intelectuais brasileiros, que levavam muito pouco a sério a televisão. Aliás, entre parênteses, eu fiquei muito impressionado com a modéstia com que, durante essa entrevista, ele se referia ao trabalho dele e, sobretudo, à importância da televisão e do trabalho dele na televisão para o público brasileiro e para o Brasil de um modo geral. Mas, fechando parênteses e voltando a essa história, eu acho que o Dias, junto com o Janete Claire, Braulio Pedroso, todo esse pessoal que escreve textos dramáticos para a televisão, eles prestaram um serviço extraordinário à cultura brasileira, mostrando a importância que a televisão tem como uma coisa, o meio de comunicação mais moderno, o meio de massa mais moderno. Eu diria que, no caso especial do Dias, eu tenho a impressão que ele tem importância dramatúrgica. Eu compararia um pouco ao fenômeno de Jorge Amado nos anos 40 ou 50, quer dizer, é um fenômeno que supera, no caso do Jorge Amado, a própria questão literária, como no caso do Dias Gomes, a própria questão dramatúrgica. Eu acho que é um fenômeno realmente social, um fenômeno político-social. Eu acho que, através da televisão, o Dias fez mais ou menos o que o Jorge fez na literatura, quer dizer, o Dias nos ensinou o povo brasileiro a amar o Brasil. Isso, por si só, já é uma coisa importantíssima. E eu acho que a gente devia ver isso como um trabalho moderno, evidentemente que não para aí, que vai continuar. Eu sei que ele está preparando gente nova lá na Casa da Criação, né? Aquela coisa que ele tem lá na Globo, que eu pensei que ele fosse falar, porque eu acho que é uma coisa muito importante também. E vai aparecer outras formas de fazer televisão diferentes das que o Dias faz, mas eu acho que vai ficar marcada na história da televisão o papel que ele teve como dramaturgo popular, que escolheu este caminho, que é um caminho que foi revolucionário e continua sendo revolucionário na cultura brasileira. Arquiteto Sérgio Bernardes, o que achou do depoimento de Dias Gomes? Um depoimento de uma sinceridade absoluta, de uma vida intensa dedicada a conviver com um meio que ele não pertence, um meio que eu não pertenço. Nós somos exilados do nosso próprio país e produzimos algumas coisas assim extraordinárias no exílio. É o exílio em cruzeiro, um cruzeiro de pouco valor, onde tem as atitudes morais que são atitudes muito válidas. E Dias Gomes, para mim, tem sido sempre um espelho. E esta posição que ele adota profissionalmente, o que ele exerce, o que ele faz, o que ele disse, é motivo para mim de uma bandeira formidável, que a gente encontra parceiros assim, tão bons, como esses estão aí, a Itra, esses estão filmando aqui, esses estão me escutando. Nós não temos pátria ainda. Dias Gomes faz uma pátria. E cada um de nós faz um pedacinho dela. E essa condição de mudar, quer dizer, o conviver com a televisão, com os pequenos espaços, as notícias truncadas, dos grupos minoritários comandando um processo que eu detesto, que eu tenho horror, e que a gente tem que andar colateralmente com eles. Dias Gomes representa essa bandeira para mim. De modo que está absolvido e eu não sou ninguém para te julgar, Dias Gomes. Eu procuro te seguir e que você me siga também, siga a Ita, o Cacá e todos esses que estão nos ouvindo. A gente vai tirar esse Brasil.
Essa coisa, nós temos que levantar esse país, mas levantar ele país de uma forma bonita, porque está tudo para se dar. Todo ele para se dar. Dias Gomes sabe tirar partido disso muito bem. Você é um grande estímulo, Dias Gomes. Eu estou realmente comovido, muito feliz. Eu pensei que ia ser condenado a 30 anos de prisão. Vejo que eu vou poder sair daqui livre e tal, poder tomar um cafezinho com os meus... com o corpo de jurados, né? Isso é um julgamento sui generis, né? Que a gente pode tomar um chopp depois, né? Estou com a alma leve, né? Realmente. Eu estava cheio de sentimento de culpa, realmente. Pensei que no final ia ter que fazer aqui uma análise e tal, mas se eles me absolveram, e pessoas como a Ítala, o Cacá e o Sérgio, poxa, eu, francamente, é um dia feliz na minha vida hoje, né? E eu me sinto realmente uma pessoa sem pecados, né? Na cadeira do diabo. Boa noite, Dias Gomes. O Recordaria TV de hoje fica por aqui. Até a próxima.